Fala galera, e aí, tudo jóia com vocês? Bom, vamos chegando aí na nossa terceira aula, né? Essa aula aí vai uma aula que eu acho extremamente importante para a disciplina, certo? Não só para a disciplina, mas ao longo dos meses, anos aí, né? Essa metodologia que a gente vai falar agora, certo? Ela tem sido aí uma metodologia decisiva para várias equipes, para empresas, para profissionais, certo? Sejam para criarem artefatos de uma maneira geral, enfim, artefatos de diversas áreas, ou seja, para criar software, certo? Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre design thinking, né? Como é que funciona o ciclo design thinking, um método que ele é iterativo, certo? Para a concepção de artefatos com uma pegada mais para software. O design thinking, né? Ele é formado por etapas, certo? Em que cada etapa dessa tem uma técnica que pode variar, certo? Essa técnica ela não é restrita para a etapa, então vai depender de você adotar uma técnica que você acha que é compatível com o que você está precisando. Então eu trouxe aí, essa aula vai ser um pouquinho extensa, dividida em duas etapas, né? A questão dos princípios, fases e técnicas do design thinking, certo? Fundamentos do design relacionado à aplicação, e as técnicas de definição de personas, cenários de fluxo de navegabilidade. Apesar de eu já ter falado lá na aula 2 sobre design, eu vou falar mais um pouquinho novamente, certo? Porque ali eu falo mais na questão da cognição, e aqui eu vou falar mais na questão de produto, certo? Então tem essa diferença das duas aulas. E durante esses slides tem algumas práticas que os alunos fazem em sala de aula, certo? Então, eu vou só citar a prática, certo? Desconsiderem as datas que estão as práticas, porque eu sempre atualizo esse slide, porque eu rodo tanto na graduação quanto na pós. Então, eu uso esses slides aí no mínimo entre 3 a 4 vezes por ano, certo? Nas turmas que eu uso de graduação. Então, como eu estou falando, desconsidere as datas, certo? Então, quando eu chegar na parte prática, eu vou pular a explicação da parte prática. E aí, quem quiser, eu posso até depois, enfim, comentando aí no vídeo, mandando e-mail, eu posso até explicar ou até mostrar algum exemplo, ou posteriormente postar algum vídeo das práticas que os alunos fizeram e que eles submeteram como resultado, beleza? Então, só recapitulando algo que a gente tinha falando, quando a gente fala de design, o que é que vocês entendem, né? Quando a gente está falando de design, é uma pergunta que eu sempre faço aos meus alunos nas aulas presenciais, a gente está falando de coisas que são, digamos, abstratas e que revelam, certo? Que replicam sentimentos, comportamentos, que replicam sensações e que essas características que eu falei, elas são transpostas para artefatos. E essa transposição ela passa por um processo que depende de algumas características, né? Principalmente para o mundo do software, que dentre elas são como é que a gente pode construir algo que seja útil e que ao mesmo tempo satisfaça teu usuário, satisfaça teu cliente. Então, o design ele para o software ele é composto, ele é elaborado a partir de um processo, certo? De criação de artefatos para a solução de problemas, que no primeiro momento é o conceito do software, né? Dessa concepção, como é que esse processo ele é regulado, como é que ele é feito ao longo de um projeto, certo? Da construção, aí você vai para a parte mais de engenharia de fato de software, que é a parte de desenvolvimento. E para a validação desses artefatos. Nesse caso, a validação não é você entregar para o cara usar, mas você validar em termos de usabilidade, em termos de ergonomia, em termos de experiência, em termos de expectativa, em termos de aprendizado. São 4 avaliações básicas para design de software, né? Posso até mais para frente falar isso aí em uma outra aula. O entendimento acerca de quem é teu usuário, né? Então, como eu tenho falado lá na aula 2, você tem que saber a quem você vai entregar esse software. Características da pessoa são viabilizadas, potencializadas no sistema, né? Para que isso aí facilite, certo? Tanto o uso quanto o comportamento do usuário no software, que é algo que eu também já falei. Então, por que a gente precisa do design, né, no desenvolvimento de maneira geral? Segundo a literatura, aquilo que você não gosta, você não utiliza, certo? Seja um aplicativo, seja uma ferramenta, seja um livro, seja qualquer coisa que você utilize para atingir um objetivo. Então, se você não gosta, gostar ele é muito subjetivo, ele é relativo. E o software também tem essa noção porque a gente se baseia em percepção. A gente desenvolve percepções, a gente desenvolve expectativa, a gente desenvolve uma relação, certo? De construtiva, digamos assim, pessoalidade não é, porque o software não é pessoal, mas de uma inter-relação com o software, certo? Então a gente desenvolve afinidade.
E os softwares, né, eles têm que entregar para os usuários, têm que entregar clareza, segurança, conforto e sentimentos, que eu também já tinha falado na aula passada, que são os efeitos das ações que o usuário ele faz no sistema. Então a gente não pode deixar o usuário cansado, a gente não pode gerar um esforço do usuário para que ele use aquele software, certo? São sensações ou experiências que geram a repulsa do usuário. A gente tem que gerar o engajamento do usuário, não a repulsa do usuário. Para que esse engajamento você gere tanto dados quanto você gere qualquer outra fonte de informação que possa te ajudar, certo? Tanto na questão do negócio quanto na questão até de conhecimento do teu usuário. Então, você conhecer seu usuário, quanto mais você conhecê-lo a partir da interação que ele desenvolve no software, melhor vai ser a entrega de conteúdo, a entrega de experiência que você vai entregar, que você vai realizar para ele, certo? O mercado, se o usuário não gosta da parte visual, ele desinstala e busca por outro. A competitividade, o dinheiro, certo? A informação, ela rege esse processo de design também no mercado, né? Então é muito importante você entregar e conhecer teu cliente. Se a gente pegar e parafrasear a administração. Tem sistemas e aplicativos, como eu tinha falado, então eles balizam o limite entre o que é conforto, o que é repulsa, o que é engajamento, o que é dificuldade, o que é aprendizado, o que compreensão para que o teu usuário utilize aquilo ali, certo? E um dos maiores desafios é fazer com que o cliente vá atrás do teu aplicativo e não só você ficar atrás do teu cliente, certo? Então é isso que fica a pergunta. Como é que a gente utiliza o design de maneira prática para o desenvolvimento de software? Então, primeiro é preciso entender o seguinte, né? Projetar design e projetar software e projetar uma coisa atrelada à outra é complexo, certo? O design ele engloba o software em várias esferas, na esfera organizacional, na esfera estrutural, na esfera visual, na esfera de desenvolvimento. Então a gente vai atuar no nível que é entre o software na parte visual, na parte de visão, não a parte visual que eu falo, a parte gráfica, mas a parte de borda, a parte de interação que liga a borda do software para o cliente e teu cliente que é para tu saber quem é aquele cliente. Porque o ser humano ele utiliza os sentidos dele, né? Então você tem que projetar para os sentidos do ser humano, seja para a visão, para o tato, para a audição, certo? Paladar a gente não tem ainda, né? Nem olfato, mas possa ser que no futuro exista isso aí, certo? E existem processos que regulam essa interação para que o ser humano ele possa trabalhar. E o design varia de cada artefato que você vai criando ao longo da tua vida. Portanto, a gente tem aí, né, dentro do design visual, o design de interface, que eu até falei também, o design de interação, certo? O design de experiência e o design thinking, que é a metodologia que possibilita você criar artefatos utilizando essas abordagens que a gente já vem discutindo desde a primeira aula. Então, por onde é que eu começo, né? O primeiro passo. Para projetar um software, você fala em projeto, certo? E projeto, quando a gente utiliza design, a gente utiliza metodologia. Então, a gente vai utilizar, de maneira criativa, o design thinking. Design thinking, ele utiliza o design, né, a partir de uma percepção de relação ou de subjetividade. É aí que eu rodo essa dinâmica aí, certo? Que vocês podem até refletir acerca disso, né? Que se você quiser na sua casa aí, no seu trabalho, pegue um papel, né? E eu te desafio a desenhar o que você entende por desempenho. Então você vai ter aquela percepção, você vai ter aquela cognição, você vai ter aquela memória, entre outras habilidades, o conhecimento, o raciocínio, certo? Ou experiências que te remetem àquele fenômeno. Só que para você pode ser dessa forma, para as outras pessoas não podem. Então é algo subjetivo, é algo que é abstrato, né? E a partir daí você vai ter essa experiência de comparar com teu colega, né? Interessante até que se vocês puderem, você puder rodar, né? Você que está me assistindo, vocês que estão me assistindo em grupo, vocês façam essa comparação. O Design Thinking ele é um conjunto de métodos e processos, certo? Que possibilitam que você crie um artefato a partir de um problema. Ele utiliza conceitos de criação de conhecimento real da situação no mundo em que aquele problema está imerso, certo? E facilita com que esse teu processo ele seja desenvolvido a partir de 4 fases. Você vai ter a primeira fase, que é a imersão, em que você vai conhecer melhor teu público-alvo, onde é que aquele teu público-alvo está atuando, qual o problema que teu público-alvo, ou aquela pessoa que a persona ela está passando. Hein? Então você vai imergir numa perspectiva de usuário, não numa perspectiva de programador, certo? Então a gente troca de lado, a gente sai do lado do programador e a gente vira usuário para a gente entender que se eu crio algo para meu usuário, será que eu mesmo usaria o que eu criei? Essa é a pergunta que eu deixo da fase de imersão. A ideação em que você vai idealizar soluções, no plural mesmo,
que podem resolver aquele problema. Não uma, mas mais de uma, porque podem ter alternativas que ou que sejam complementares ou que sejam exclusivas, né? Uma resolve o que a outra não faz. Então eu pego as duas que eu identifiquei, que eu elenquei e reúno estratégias e gero uma única alternativa, certo? A prototipagem, que é você criar ou delimitar o protótipo para que você direcione o conhecimento e quais são as possíveis tarefas e todo o passo a passo que a pessoa precisa ter para desenvolver, certo? Que é o fluxo. E a validação que você vai lá validar com o cara. E esse processo ele vai ser iterativo. Nessas 4 fases, baseado nesse autor que eu citei, mas você pode ter outras abordagens de outros autores que botam mais fases nessa estrutura do design thinking, certo? Então, a imersão ela delimita o aspecto e as ideias do entendimento do propósito, do surgimento do problema, né? Uma técnica que eu recomendo é o brainstorming. Então, o brainstorming ele é aquele velho rabisco no papel, o desenho, certo? O post-it, qualquer outra coisa que você represente, que você faça essa imersão visual, textual ou presencial de uma situação, de um cenário, você conseguindo organizar essas ideias com sua equipe, já é um processo que eu recomendo que vocês utilizem. E dentro dos artefatos gerados existem vários aí de acordo com o tipo de pessoa, né? Maquete, protótipo, gráfico, montagem, etc, né? Então aqui tem um exemplo de um brainstorm que a gente pode falar, né? Então é uma técnica que eu sugiro para a etapa de imersão do design thinking. Para a ideação que você vai idealizar a solução, ela depende bastante do tipo de solução que você vai entregar. No caso da gente, como é software, né? Quando eu vou abranger o quão do problema eu vou resolver a partir do escopo. Então, a ideação ela entrega o escopo, ela gera a visão do escopo para que a solução seja delimitada. Eu recomendo vocês trabalharem com modelos de mapas mentais. Mapa mental você elenca e entidades, né? E as relações que existem entre essa entidade para que você consiga descrever, né? Qual todo o passo a passo de problema. No caso, qual o problema em todo o passo a passo que você descreve para resolver aquela, aquele problema a partir de uma solução e que isso seja transposto a partir de tarefas para o software. E o artefato gerar até o próprio mapa mental. O mapa mental ele tem essa estrutura aí, certo? Vocês podem até pesquisar no YouTube mesmo como construir mapas mentais, vocês vão ter uma visão geral e como você delimita a resolução do teu problema a partir da estrutura de mapa mental, né? Então aí eu cito só uma primeira entrega que eu peço para o pessoal fazer, né? Que é eles entregarem, né, meus alunos presenciais, identificarem um problema e proporem uma solução para aquele problema. Então eles realizam as duas coisas para um público-alvo específico, certo? Em um determinado tempo que especifico. Então tá aí, vocês podem parar o vídeo para ler com mais calma. Então antes da gente continuar no Design Thinking, é importante a gente saber uma coisa. Que o software, né, apesar de ele ser um artefato, mas ele é um artefato digital. Então ele é utilizado por pessoas que pensam diferente de você, que fazem coisas diferentes de você, e fazem coisas variadas que às vezes você não faz, né? Então, as situações que as pessoas fazem ou passam com os aplicativos vão ser muito relativas aos problemas que elas resolvem, certo? Então, é importante a gente utilizar que as pessoas são as personas para o design thinking. Então, eu entender todas as características, desde físicas e pessoais, e habilidades e competências que aquela pessoa tem, é um primeiro passo para você especificar as personas. Então, as situações elas são conhecidas como histórias, com E mesmo, certo? Não está incorreto, não. A história seria uma cena ou cenas que você especifica, que você desenha, que você monta, que você, ao fazer esse processo, certo? De se passar pelo usuário, você identifica gaps, que são limitações, ou features, né? Que são estratégias que geram aquele insight. Aquele insight, na verdade, é você, eita, eu não tinha pensado nisso. Então, essa estratégia do storytelling, né? Que é você criar a história, você narrar as histórias e desenhar as histórias, ela auxilia vocês para que vocês possam fazer isso. E as causas e soluções a gente materializa, certo? A partir das ilustrações. Então, eu represento a persona a partir da técnica de criação de personas, não tem um processo específico, né? E elenca essas características aí, pessoais, específicos, o objetivo do persona de uma maneira geral. Porque as personas são pessoas e o aplicativo é criado para esse público-alvo, como eu já tinha falado, certo? Então, as características de uso do software são pessoais, como eu também já tinha falado. É preciso conhecer como o aplicativo vai ser usado e onde ele vai ser usado também como estrutura. Então, tem um exemplo de uma persona, certo? Supondo que essa minha persona,
ela vai ter essas informações e eu vou direcionar para o público-alvo para um problema pela qual aquela pessoa está passando, incluindo em determinado cenário que ele também habita, né? Então, como é que eu represento isso? A partir das histórias, certo? Uso a técnica de definição de histórias, então eu sugiro aí três, digamos, passos. Você caracterizar o ambiente, acho que é o primeiro passo importante, certo? Ambiente mesmo, local físico ou virtual. Quais são as características, fatos ou eventos que ocorrem naquele ambiente e qual o significado de situação daquela história, também é importante. Porque as histórias, elas focam nessas situações de dia a dia para que a gente pense não como programador, né? Também já tenho falado. Então, englobam um ou mais tarefas por persona, um ou mais personas por tarefa, certo? Vai depender da tua abstração. E é preciso entender também como esse aplicativo vai ser usado por aquela persona que eu também já tinha falado. A gente vê no slide um exemplo de uma história aí, né? O cara bota lá memory, parity erro, e o cara erro de hardware, né? Então, ele existe um cenário que o cara está tentando fazer uma tarefa que os outros também estão participando, certo? A materialização dos gráficos, seja das personas ou das stories, né? Elas podem ser utilizadas a partir ou representadas a partir do storyboarding, que tem a diferença de storytelling. Storytelling é o fluxo, né? Você narrar o processo, certo? O storyboard é o quadro, certo? A representação gráfica das ações que são demasiadas no storytelling. Então imagine que o storytelling ele denomina essa sequência de ações e o storyboard representa essa sequência de ações. Aí tem aqui algumas características que eu também justifico, né? Porque os gráficos facilitam esse processo de visão, né? As situações podem ser pensadas de maneira não profissional, mas de maneira leiga, como a gente já tem falado também. E é preciso também saber como é que o aplicativo ele vai ser usado. Aqui a gente tem um exemplo de storyboard para design thinking, né? Tipo história de gibi. Storyboard ele é como se fosse uma folha do gibi. Storytelling é a relação existente entre as cenas que você vai ter no storyboard, né? Então, continuando design thinking, a gente chega na terceira etapa, que é a prototipagem. A prototipagem é a construção de uma representação da solução daquele problema, no caso da persona, para um cenário que você materializou, certo? Então, podem ser protótipos reais, que nem esse que está na imagem, certo? E os protótipos reais, eles podem ser físicos ou virtuais. Mas ele é real, mas pode ser tangível ou intangível. Não necessariamente ele tem que ser, digamos assim, como é que eu vou falar? Físico. Tem que ser virtual também. O virtual também é protótipo, né? Representando a solução e a pessoa conseguindo realizar a tarefa, já é caracterizado como sendo protótipo. Então, os artefatos que a gente gera são os protótipos, certo? Físicos e virtuais da prototipagem, que é a terceira etapa do Design Thinking. Então, aqui a gente tem um exemplo de um protótipo físico, né? Mas você também pode ter um exemplo também dos protótipos virtuais, né? Eu não botei aqui no slide, eu passei o slide e não vi, que são as interfaces. Então, eu especifico interface, que né, a gente vai ver na próxima aula, que pega a parte do projeto, né, da interface. Especifico o fluxo, né? Então, eu dou uma tarefa para o cara tentar fazer e ele vai, vou tentar medir, que já na próxima etapa, que é a validação, se de fato aquela tarefa está sendo conseguida realizar ou não naquele protótipo, né? E por fim a gente entra aí na validação, que a validação ela vai depender bastante do tipo de a verificação que você vai fazer. Então, eu recomendo o Canvas, né? O modelo Canvas, que ele facilita você medir em termos de tarefa, certo? Em termos de objetivo, digamos assim. Mas a gente tem várias avaliações para cada tipo de fenômeno. Tem uma validação de expectativa, tem uma avaliação de validação de aprendizado, tem uma validação de, sei lá, de dificuldade, tem uma validação de fluxo. Então, a validação ela vai depender do fenômeno que você vai estar validando, certo? Então, o gráfico Canvas, ele verifica aí essa questão do produto mínimo viável, né? Que é aquele software, aquela interface que tem, a partir dali o usuário já pode usar, certo? O design ele tem uma concepção diferente da engenharia, né? Um ciclo da engenharia mais clássico, porque você não gera um desenvolvimento em cascata para que se entregue uma versão final. Você vai gerando pequenas versões que são usáveis e aquela versão ela vai sendo atualizada, certo? Ela vai sendo melhorada. Então aí tem um exemplo de um canvas que vocês podem usar nessa prototipação do conceito da solução, certo? Lembre-se que eu estou falando de validação para deixar claro, né? Validação do conceito da solução e não validação de fenômenos, que são diferentes. Tem aí uma segunda entrega que eu peço para o pessoal fazer, né? Que é justamente, desconsiderem a data também, que é justamente a prototipagem, certo? E a validação
do conceito de uma solução que a gente já passa para esse material, no caso para essa aula aqui, né? Então, encerro aqui a questão do Design Thinking, né? A gente vai chegando no final dessa aula. Caso vocês tenham dúvidas, comentem aí no canal, no vídeo canal. Se vocês puderem curtir também, isso ajuda bastante. E caso queiram também, tem um download do slide nesse link que está aí abaixo também da descrição. E é isso aí. Estou à disposição de vocês. Valeu!